Olá pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam bem, estejam com saúde, né? Sei da situação que vocês estão passando aí em Jardim de Piranhas, mas nós vamos ter que ter fé, temos que ter fé e na certeza que tudo isso vai passar, né? Então, mas espero que todos estejam bem, com saúde, como também seus familiares. Então estamos aqui, né, em mais uma terça-feira, para nós continuarmos aí as nossas conversas, né, as nossas aulas de ciências dos sextos anos, né? Então, na aula passada nós fechamos aqui, nós chamamos de segunda unidade no nosso livro de ciências, né? Discutimos todas as esferas da Terra, a atmosfera, a hidrosfera, a geosfera, que foi a última que nós estudamos, né? Evidenciando como é, de que ela é formada, as suas camadas, né? A crosta, o manto, o núcleo. E na nossa última conversa, na nossa última terça-feira, no nosso último encontro, nós discutimos dois processos muito importantes, né? Muito significativos, que acontecem na geosfera, em particular na camada mais externa dela, chamada de crosta, que foi o intemperismo e a erosão, né? A erosão como sendo o deslocamento de partículas do solo, que normalmente é ocasionado pela água, mas também pode ser ocasionada pelo vento e também pelas geleiras, e o processo de intemperismo, que vai ser o principal processo de alteração da crosta terrestre, né? O principal agente causador das mudanças na crosta, porque ele, por exemplo, pode transformar a rocha em solo, né? Um mineral, que é assunto de nosso hoje, em uma outra substância, em outra estrutura, né? Vimos que existem alguns tipos de intemperismo, o intemperismo físico, o intemperismo químico, como também o intemperismo biológico, né? Então hoje nós vamos começar a adentrar uma nova unidade, chamada unidade 3. Nessa unidade, pessoal, nós vamos continuar estudando a nossa amiga geosfera. Agora, estudando ela de forma mais minuciosa, em particular, estudando a sua crosta, a camada mais externa, essa ao qual nós estamos pisando, não é? De forma mais detalhada, né? Vamos analisar ela de forma mais minuciosa. É por isso que a unidade 3, no seu capítulo 1, nós vamos estudar o quê? Os minerais. Porém, durante essa unidade, nós vamos estudar ainda outros dois conteúdos, dois temas que estão diretamente relacionados à geosfera, que são as rochas, né? O que são as rochas, como elas são formadas e qual é a sua importância, os minerais, que é assunto de nós hoje, né, nesse bate-papo, e também o solo, né? Esse elemento tão importante para a geosfera, para nós, para a economia, para a agricultura e para tantas outras atividades que nós realizamos sobre o nosso amado planeta Terra. Então, sem mais delongas, né, hoje nós vamos começar a estudar no capítulo 1 os minerais. Os minerais são um componente muito importante e muito significativo da nossa geosfera, tá? Então nós vamos começar definindo, conceituando, tá? De forma simples e simpática, o que são os minerais. Então, olha aqui comigo. Os minerais nada mais são do que substâncias presentes principalmente nas rochas. Em outras palavras, pessoal, eu posso dizer que os minerais são os principais componentes de uma rocha. É tanto que uma rocha, que vai ser o assunto da nossa próxima aula, né, nada mais é do que um conjunto de minerais ou de um mineral no seu estado sólido, que é exatamente como eu encontro os minerais na natureza. Então esses minerais, que são as substâncias presentes, né, principalmente nas rochas, ou as substâncias que compõem boa parte da rocha, ele na maioria das vezes, ele é encontrado, ou em quase todas elas, é encontrado no seu estado sólido, né, rígido, tá? Então isso classifica um mineral. Outra questão interessante é que as rochas, elas podem ser formadas por apenas um mineral, ou ela pode ser formada por dois ou mais minerais, tá? Isso vai depender muito do tipo de rocha e como essa rocha foi formada, tá? Então, por exemplo, se eu pego uma rocha de minério de ferro, eu quero dizer que aquela rocha só é formada por um único minério, que é o ferro. Se eu pego outro tipo de rocha, como por exemplo
o quartzo, o feldspato, ele é formado por mais de um mineral. Tá? Então, as três principais informações, ou melhor dizendo, 4 principais informações sobre os minerais aqui. Primeiro, eles são substâncias presentes principalmente nas rochas. Tá? Eu posso dizer que uma rocha é formada por minerais, sem sombra de dúvidas. Em quase todas as vezes eu vou encontrar os minerais no seu estado sólido, no seu estado rígido, tá? E as rochas podem ser formadas por um ou mais minerais. Uma outra coisa interessante é quanto aos exemplos. Eu posso encontrar inúmeros tipos de minerais, porém os mais comuns no nosso dia a dia, que pode estar inserido no nosso dia a dia, são dois, que é o quartzo, o mineral ao qual é utilizado para a produção do vidro, o vidro que está na garrafa, o vidro que está no copo, o vidro que está no prato, né? Todos esses tipos de vidro são produzidos a partir de um mineral. O mineral é chamado de quartzo. Então ele é diminuído, ele é aquecido e ele é transformado no vidro. Por isso, quando o vidro se quebra, ele forma um monte de pedacinhos. Né? Quem já viu um copo quebrado, quem já quebrou um copo, né? Viu isso? Fica inúmeros pedacinhos e parece areia. Por quê? Porque o vidro deriva de um mineral chamado de quartzo, que nada mais é, pessoal, do que esse mineral aqui. Vou pegar aqui para vocês verem. Tá? Então aqui é um exemplo de um quartzo, tá? O mineral ao qual, quando trabalhado pela indústria do vidro, se transforma no vidro. E o outro é a calcita. Tá? A calcita, pessoal, o próprio nome já nos dá uma ideia mais ou menos do que seja. É um mineral ao qual se extrai o cal, utilizado, por exemplo, na fabricação de tintas, né? Essa tinta à base de cal que a gente pinta na nossa casa, essa mais baratinha, que a gente compra no saco, é proveniente de um mineral chamado de calcita. E também do cimento, tá? O cimento que o pedreiro usa para construir a casa, para construir a parede, para fazer um piso, né? Para sentar uma cerâmica, é a base de um mineral chamado de calcita. Né? E por coincidência ou não, o estado da Paraíba, o meu estado, é um dos maiores produtores de cimento, porque tem grandes reservas de calcita no seu subsolo, né? Abaixo da crosta. Então, todos esses minerais vamos encontrar onde? Na crosta terrestre, né? Normalmente no subsolo. Não, nós estamos pisando um pouco mais abaixo, tá? Então, principais exemplos seriam o quartzo, o mineral ao qual eu vou utilizar, ou melhor dizendo, a indústria do vidro utiliza para produzir o vidro, né? O quartzo, e também a calcita. Um outro tipo de mineral também muito comum, né, na produção do vidro e de outros é o feldspato. Tá? O feldspato seria essa outra aqui, esse outro exemplo aqui de mineral, tá? Que também às vezes é utilizado na fabricação do vidro, porém o quartzo é o mais utilizado. Tá? Os minerais, eles têm algumas propriedades, como é matéria, né? O que é matéria? De acordo com a química é tudo, ou com a física, né? É tudo que ocupa lugar no espaço e tem volume. O mineral ocupa lugar no espaço e tem volume, então é matéria. A maioria da matéria ela tem propriedades, e o mineral não deixaria de ter. Em particular, vamos encontrar 5 principais propriedades em um mineral. Primeira delas, dureza. Como ele está no seu estado sólido, os minerais eles são rígidos, né? Eles são duros. Mas a dureza de um mineral, pessoal, é a capacidade dele de riscar um outro mineral. Por exemplo, qual é o mineral mais duro encontrado na Terra? Alguém disse aí diamante? Acertou. O diamante, ele é um mineral, tá? Um mineral que tem uma característica muito interessante, porque ele tem um alto valor econômico e ele é um dos únicos minerais na Terra que consegue riscar outros minerais. Por quê? Porque ele tem uma grande dureza, né? Ele tem uma grande resistência, ele é extremamente duro. Então isso é uma propriedade muito importante dos minerais. Outra propriedade é a cor. Posso ter minerais de uma grande infinidade de cores. Minerais avermelhados, minerais alaranjados, minerais bem escuros, né? Minerais um pouco mais claros. Então isso depende muito da composição daquele mineral, tá? Ele vai ter uma transparência, por exemplo, se eu pego um diamante, né? O diamante ele é transparente. Por quê? Porque ele tem uma composição que faz com que ele se torne um elemento transparente. Então a transparência.
O brilho, né? A capacidade de refletir luz. Também eu coloco o diamante e outras joias adivinhas do subsolo que tem essa capacidade de irradiar a luz, um alto brilho, e também tem a sua composição. Cada mineral vai ter uma composição específica, né? Por exemplo, se eu pego aqui o quartzo, ele tem uma composição. Se eu pego o feldespato, ele tem outra composição. Então, cada mineral tem uma composição específica, tá? Mas, de forma geral, todo mineral vai possuir essas 5, né, propriedades. Dureza, que seria a capacidade de riscar um outro mineral, e aí o mineral mais duro existente na Terra, até hoje conhecido, é o diamante, tá? A cor, transparência, brilho e composição. Mas a gente poderia se perguntar, bom professor, mas o que eu tenho a ver com isso? Onde é que eu vou utilizar essas informações? E eu digo a vocês, no nosso dia a dia. Por exemplo, ó, onde é que eu preciso ter conhecimento sobre minerais para trabalhar bem? Na construção civil. Eu conhecer a qualidade do cimento, ou onde tem o cimento, eu tenho que conhecer a calcita. Aquela calcita é de boa qualidade, ela tem uma dureza significativa que facilita a quebra, ela tem uma cor característica, né? Como por exemplo a fabricação de joias. Eu encontrar um diamante, aquele diamante é puro, ele vai ter que ser lapidado, ele tem quantos quilates, tudo isso eu preciso saber e entender os minerais para conseguir chegar a essas informações. Um fabricante de vidro escolher ou o feldespato ou o quartzo que lhe dê o melhor vidro possível. Eu tenho que ter um conhecimento como esse. Como também na agricultura, já que alguns minerais eles são utilizados na agricultura como fertilizante ou, por exemplo, para regular o pH, tá? pH, pessoal, é o potencial de hidrogênio do solo. Se o solo está ácido demais, eu tenho que usar um produto chamado de cal. O cal vem da onde? Da calcita, que é um mineral. Tá? Então, os minerais estão no nosso dia a dia cotidianamente. Nós temos que entender por que eles são importantes e de onde eles vêm. Tá? Então, eles são extraídos da natureza, eles causam impacto ambiental quando são extraídos. Tá? O profissional que vai saber onde é que tem esses minerais é chamado de geólogo. Tá? Então é a geologia que vai estudar onde estão esses minerais, quais são as regiões onde eles são encontrados no Brasil e no mundo, e também eles vão se adequar ou dizer como eu devo extrair sem impactar tanto o meio ambiente, a natureza e a nossa saúde. Tá? Então o nosso papo hoje, é esse, tá? Esse iniciozinho aí, falando um pouco sobre os minerais. Como a gente já tinha comentado em outras aulas, a gente vai caminhando vagarosamente, né? Porque são assuntos que nós não vimos em sala de aula. Tá? Então, o assunto de hoje, a nossa pequena conversa de hoje é essa. Tá? Vou mandar a atividade para vocês responderem. Qualquer dúvida é só entrar em contato comigo, tá? Pelo WhatsApp no privado. Tá? Desejo saúde a todos, desejo paciência, desejo fé e esperança, que na certeza de que tudo isso vai passar. Tá? Continue se cuidando, continue mantendo a higiene, ficando em casa, usando máscara e se protegendo. Certo? Então até a próxima.